Meus amigos, puta que parolas, que queda foi essa nesse final de semana? Já é decretada a pior segunda-feira desde 1987. Eu não vou nem ficar falando quanto que cada ativo caiu, porque eu tenho certeza que vocês já se encheram o saco de ver isso nas redes sociais. Então vamos ser direto. O que ocasionou essa queda e o que a gente pode ver pro futuro do mercado cripto e do mercado global, na verdade, porque isso aqui não foi só do mercado cripto. Diferente do caso da MTGOX, das vendas do governo alemão e de muitos outros problemas que acontecem só no mercado cripto, dessa vez a gente está sofrendo o reflexo de um problema global. E existem 3 razões principais de tudo isso daqui estar acontecendo. Aqui eu acredito ter causado menos impacto, mas uma das mais simples de se compreender é o avanço, a escalada da guerra no Oriente Médio. Na semana retrasada, Israel cometeu alguns atos um pouco quanto questionáveis. Na minha opinião, na verdade, não questionáveis, mas que sim terão consequências. Israel matou o número 3 do Hamas, o número 2 do Hezbollah e matou o líder principal do Hamas, Ismail Haniyeh, após uma bomba escondida que eles tinham colocado em um local que Ismail estava presente. E claro, graças a isso, na quinta-feira passada, agora sim, 4 dias atrás, rolou uma reunião do Eixo da Resistência, que são países como o Iraque, Líbano, Iêmen e obviamente o Irã, líder desse grupo, onde a reunião teve pauta justamente como responder aos ataques que Israel cometeu na semana retrasada. Uma das falas do líder iraniano foi bem clara: não há sentido em evitar escaladas. Israel ultrapassou todas as linhas vermelhas. Nossa resposta será rápida e pesada. Ao que tudo indica, haverá uma união do Eixo da Resistência para atacar Israel. E para vocês terem ideia da seriedade, os Estados Unidos já está movimentando tropas para a região e não são poucas não. Mais de 12 navios de guerra, dezenas de veículos de combate em terra, o famoso porta-aviões Theodore Roosevelt que estava aqui no Rio de Janeiro poucos dias atrás, carrega mais de 40 caças em cima dele, e outros 30 aviões e helicópteros já estão na região do Oriente Médio. E obviamente só esse fato da escalada da guerra já gera grande impacto no mercado, trazendo muito medo para os investidores que costumam correr para ativos mais consolidados e menos ativos de risco como as criptomoedas e ações. Mas só isso não justificaria uma queda tão forte como a que a gente sofreu no Bitcoin e na verdade em todos os ativos do mundo inteiro. E aí que a gente pula pro segundo motivo, o segundo dos 3 motivos que eu falei que eu iria listar aqui. Esse sim eu acredito que possa ter impactado bastante o preço do Bitcoin e de todos os ativos do mundo. Aos que assistiram meu story já sabem brevemente o que eu vou falar aqui, então se você não me segue, @CryptoBrasilOFC no Instagram, você pode me seguir para ficar por dentro e receber as notícias mais rápido, né? Bom, o segundo grande motivo é o momento econômico dos Estados Unidos. Na semana passada nós já tivemos 3 dados econômicos que vieram extremamente negativos e já movimentaram bastante o preço do Bitcoin. Primeiro foi o setor de manufatura, que cresceu bem menos do que o esperado. Na verdade, demonstrou que estava contraindo até mais do que já era esperado, e isso deu uma balançada no mercado de forma que a gente não esperava. Porque por muito tempo, notícias negativas como essa, que demonstram que a economia americana está desaquecida, que está desacelerada, eram na verdade notícias positivas para nós investidores do mercado cripto. Porque uma vez que a economia americana está desacelerada, significa que o Banco Central americano vai ter que iniciar cortes nas taxas de juros, e com juros mais baixos, o dinheiro volta a circular livremente na mão do povo, tem muito mais dinheiro circulando na economia e consequentemente faz com que muitos deles tenham que buscar ativos de risco para ter mais rentabilidade, porque agora eles não vão conseguir mais investir em títulos públicos americanos, basicamente, e ter ali 5,5% ao ano. Então, juros baixos seriam positivos para o mercado cripto, e notícias ruins naquela época significavam que esses juros baixos estavam cada vez mais próximos de vir. Mas na última semana houve uma grande mudança de percepção na mente dos investidores. As notícias negativas, na verdade, passaram a levantar uma suspeita de possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. E não parou só no dado de manufatura. Depois foram os dados de desemprego, que a expectativa estava em 4,1% de taxa de desemprego e ela veio em 4,3%. Uma diferença aí bem forte realmente para o que a gente está acostumado de previsões e como elas costumam se cumprir. Isso gerou mais medo ainda nos investidores. E para piorar, para fechar com chave de ouro, na sexta-feira os dados de payroll, de criação de empregos não agrícolas, frustraram muito o mercado. O mercado estava esperando 175 mil vagas de empregos criadas no mês de julho. E na verdade foram 114 mil. E aí foi o estopim. O mercado ficou extremamente assustado. E com esse dado, o indicador de recessão econômica da regra de Sam marcou o início da recessão nos Estados Unidos.
Unidos. Claro que não tem nada confirmado, mas historicamente sempre que esse indicador ultrapassou 0,5%, na verdade a gente começou uma recessão. E olhando ao gráfico desse indicador, na sexta-feira nós marcamos 0,53, dando teoricamente início à recessão americana. Esse era o segundo motivo por qual o Bitcoin com certeza teria uma queda muito forte, e na verdade até todos os ativos do mundo poderiam ter uma queda muito forte, e faz total sentido. Porque com a recessão o medo vem, e os investidores tendem a fugir para o dólar. Eles têm medo de ficar com dinheiro em empresas, né, que não sabem quão bem elas podem lidar com a diminuição dos consumidores, e fogem de tudo que é ativo de risco, fugindo apenas para o dólar e para o ouro. Infelizmente, por incrível que pareça, o Bitcoin não é enxergado como um ótimo ativo nessas situações de crise no nosso sistema financeiro, por mais que o fundamento principal dele seja justamente apontar que o sistema financeiro que nós vivemos hoje em dia não é sustentável e que por isso uma moeda totalmente descentralizada deve existir. Mas os investidores tradicionais não estão acostumados com isso. Eles nasceram e viveram sempre comprando o dólar como o ativo mais consolidado e seguro do mundo, e isso é uma cultura que vai demorar muito tempo para se mudar. Por isso que o Bitcoin acaba sofrendo bastante. E aí nós tivemos também o terceiro motivo. Esse eu acho que é um dos mais importantes de todo e um dos mais difíceis de se compreender também, mas é o que na minha opinião causou todo esse caos. Acho que nesse ponto todo mundo já sabe que o Japão teve grande culpa nisso tudo e que a bolsa dele estava caindo 13% hoje. Rolou até um circuit break, que é quando as negociações da bolsa são paralisadas durante 30 minutos para o investidor justamente parar e ver se ele quer realmente vender tudo aquilo que ele está tentando vender ou se aquilo não é só uma especulação. Mas mesmo após o circuit break, a bolsa continuou caindo. E o caos no Japão começou graças a uma alta nos juros feita pelo BOJ, o Banco Central do Japão. O Japão subiu a sua taxa de juros para 0,25 e antes elas estavam em 0,0 e 0,1. O Japão é muito famoso por ter taxas negativas e taxas extremamente baixas. E com isso foi criada uma estratégia pelos investidores chamada de carry trade, onde eles pegam dinheiro emprestado no Japão a juros extremamente baixos e investem em ativos do Ocidente ou do canto europeu, realmente em ativos que possam trazer mais rentabilidade, como ações, criptomoedas e até mesmo outros títulos públicos de países emergentes como o próprio Brasil. Mas aí quando o Japão subiu a taxa de juros dessa maneira tão forte e tão abrupta para tentar controlar a desvalorização da sua moeda e de várias ações de empresas que estavam despencando no Japão, os investidores que tinham pego dinheiro emprestado no Japão tiveram que recalcular todas as suas lógicas de investimento, de acordo com os novos juros que eles teriam que pagar, né, se aquelas operações que eles estavam fazendo ainda faria sentido. E muitas delas, de fato, deixam de fazer sentido, por isso que muitos deles tiveram que quitar suas dívidas com o Japão. E para isso, eles tiveram que vender muitos ativos deles pelo mundo. Então, várias ações, títulos públicos e criptomoedas que eles tinham, eles tiveram que vender isso para pagar de volta para o Japão e tentar fugir o mais rápido possível antes que esses juros começassem a infligir sobre o capital que eles tinham pego emprestado. Com isso, então, formou uma bola de neve. Muitos investidores realmente tirando dinheiro do mercado e, cara, isso gerou uma bola de neve de venda, realmente. Então, a junção desses três fatores, guerra do Ocidente, possível recessão nos Estados Unidos e todo esse caos no Japão, justifica totalmente essa queda de mais de 20% no preço do Bitcoin. O Bitcoin chegou a bater os $49.500, voltando ao mesmo nível que estávamos em fevereiro de 2024. Mas agora ele estava se voltando, se reerguendo de volta a $54 mil, pelo menos no exato momento que eu estou gravando agora, que é 1h04 da tarde da segunda-feira. E $54 mil é um suporte muito forte pro preço do Bitcoin, tá? Perder ele, eu acredito que poderia levar o preço do Bitcoin aos $45 mil ainda nessa semana, onde a gente também tem um suporte bem forte e onde também a gente não perderia a tendência de alta no mensal. Então acho que a gente tem aí dois alvos para segurar bem, esses 54 mil que nós estamos agora e os 45 mil. Depois disso, cara, o buraco é mais embaixo lá pros $40 mil. E só lembrando aqui que em 2020, quando a gente teve o último halving, né, antes do que a gente teve este ano em 2024, o Bitcoin demorou mais de 200 dias após o halving para começar a iniciar uma altinha realmente de fato. E ainda fazem apenas 100 dias desde o halving que nós tivemos desse ciclo em abril de 2024. Então a gente ainda tem mais de 100 dias, o dobro do tempo que a gente já teve aí para começar a engatar uma alta e ser tudo normal. Não se emocionem agora, esse movimento foi realmente bem atípico, mas em altas do Bitcoin, mesmo nos períodos de bull run, a gente tem várias quedas de 20, 25, 30, 35% que são recuperadas poucas semanas depois das quedas. Realmente o Bitcoin é utilizado muito como um ativo de especulação. Vocês viram, na hora que a bolsa americana abriu, que foi na verdade no domingo à noite, que lá já era segunda de manhã, o Bitcoin tomou um impacto com tudo, porque querendo ou não, esse fator de ser um mercado que funciona 24 horas, 7 dias por semana, faz com que ele seja um ativo muito utilizado para especulação e realmente para medir as forças do mercado antes dos mercados tradicionais abrirem. Então relaxem, muita calma nessa hora, aproveitem para fazer aporte enquanto tá barato, não façam um aporte grande de uma vez só, tá bom? Vamos fracionar esse aporte aí, dividir ele por 4,
investir toda quarta-feira ou pelo menos algum dia da semana aí desse mês, todo dia, eu acho que é a melhor opção, porque a gente não sabe até onde vai, né? A gente vai ter que ver como é que vai ser a resposta dos investidores ao corte dos juros dos Estados Unidos e se eles realmente vão acertar a mão nesse corte, né? Na minha opinião, esse é um bom momento para começar a acumular Bitcoin. Eu acho que um dos últimos momentos que a gente vai poder pegar ele nesse preço. Espero que esse vídeo tenha elucidado para vocês tudo que rolou nesse final de semana, que foi absurdo, cara. Eu fiquei todo energético, acordei, eu tava meio que dormindo já assim, acordei umas 10h30, vi o preço do Bitcoin, 52 mil, que é isso? Acordei todo energético, então foi muito bacana de ver, ao mesmo tempo que, pô, foi triste, né, ver tantos ativos caindo assim. Mas muita calma nessa hora, comenta aqui embaixo caso você ficou com alguma dúvida ou caso você queira dar aí a sua experiência, o que você passou, você tava aberto num long, você tava aberto num short, se deu bem, se deu mal. E por favor, deem um like e tenham certeza que vocês estão inscritos aqui no canal, que eu tô tentando levar muito a sério o YouTube. Toda segunda-feira vocês têm esse quadro aqui no canal, que é um quadro que eu atualizo vocês de tudo que aconteceu na semana e dessa vez só do que aconteceu no final de semana, de tanta coisa que aconteceu. E no restante da semana, na quarta-feira e às vezes na sexta eu solto um vídeo, né? Na quarta-feira certeza, mas às vezes na sexta um vídeo com algum outro fator que não dependa muito do que está acontecendo na semana. Então muito obrigado por terem assistido esse vídeo e eu vejo vocês em uma próxima. Até mais, tchau, tchau.